Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma análise a fundo, como sempre as análises que a gente faz aqui no canal, sobre fundos de investimento e ETFs. Então se você está pretendendo colocar o seu dinheiro em algum fundo de investimento ou comprar algum ETF, presta atenção nesse vídeo, vê até o final que eu vou te mostrar a fundo o que você realmente está pagando, qual que é a taxa que você está deixando de receber por colocar o seu dinheiro nesse tipo de investimento. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui com um capital inicial de 10 mil, poderia ser qualquer valor, isso aqui é só para a gente ter um saldo projetado no final, a nível de comparação, tá bom? E pelo período de 20 anos, um período de 20 anos, de 2000 a 2019, tá bem atualizado até o final do ano passado, tá bom? Vou abrir aqui minha planilha já, vamos direto ao ponto, sem enrolação. Quando você quando você define aplicar o seu dinheiro, investir o seu dinheiro em algum fundo ou algum ETF, que eu já vou explicar mais certinho o que é, tá? Você paga algumas taxas. Dentre elas, você vai pagar o IR, o Imposto de Renda sobre os dividendos, tá ok? Quando você é sócio de alguma empresa e você recebe o dividendo, esse dividendo é isento de imposto de renda. Porém, quando você está investindo em algum fundo ou em algum ETF, e esses fundos, sim, é que compram ações das empresas, eles são isentos de imposto de renda, mas o lucro que você tem, não, tá ok? Então, o imposto de renda ele é revertido no valor da cota, ele é somado ao valor do fundo, mas a hora que você vai finalizar sua posição nesse fundo, você vai pagar imposto de renda sobre esse dividendo, sim, tá ok? Existe também taxa administrativa, taxa sobre performance, taxa sobre operações. O que é isso? Toda vez que alguém entra ou sai da posição de algum fundo, o gestor do fundo tem que ajustar, tem que fazer compra ou venda de ações e incidem várias taxas. Taxas da bolsa, emolumentos da bolsa, taxas de operação, corretagem, e quem é cotista de um fundo, quem participa disso, acaba arcando com esses custos, tá bom? Então vamos lá. Olha esse exemplo aqui, olha esse resumo aqui, que significa o quê? Se você tivesse aplicado os 10 mil reais lá em 2000, no ano de 2000, há 20 anos atrás, você teria comprado 4.219 ações do Banco do Brasil, tá? Você teria comprado 29.412 ações da WEG e 19.231 ações da Ambev. Como que eu fiz esse cálculo? Eu peguei simplesmente a cotação do dia, do primeiro dia útil lá em 2000 e peguei 10 mil reais e dividi por esse valor. Então essa era a quantidade de ações que você compraria há 20 anos atrás. E olha esse número aqui, como é que ele assusta no princípio, mas ele é totalmente real, tá? Você teria recebido em dividendos, tá? Mais de 100 mil reais do Banco do Brasil, mais de 226 mil reais da WEG e mais de 236 mil reais da Ambev. Como que eu fiz esse cálculo? Eu simplesmente peguei o valor dos dividendos que foram pagos por ação durante esses 20 anos e multipliquei pelo número de ações que você tinha. Ou seja, esse valor não está corrigido, tá? Ele é um valor que realmente foi pago. Se eu tivesse corrigido isso aqui pela inflação, por qualquer outro motivo, você teria um valor muito maior aqui, tá? Porém, nessa coluna aqui ao lado, ao saldo, aí sim é um saldo de buy and hold, ou seja, um saldo no final de 2019, que no processo de buy and hold clássico significa o quê? Todo esse valor recebido eu estaria reinvestindo na compra de novas ações da mesma empresa. Tá? Então aí aqui sim, esse valor recebido de dividendos, ele foi reaplicado na própria empresa e aí o saldo é o quê? É o valor da cotação da ação no final de 2019 multiplicado pelo número de ações que você teria, que nesse caso não é mais 4.219 para o Banco do Brasil, é mais, porque foram reinvestidos todo o montante, todo o valor pago em dividendos. E assim para as demais empresas, tá bom? Agora o importante vem aqui embaixo.
Se eu tivesse colocado uma taxa administrativa de 2%, tá? Como se eu tivesse simulado que ao invés de comprar ações do Banco do Brasil, você teria investido num ETF do Banco do Brasil, que simplesmente replica o valor das ações do Banco do Brasil, ou se você tivesse colocado esse dinheiro num fundo que também investe 100% nas ações do Banco do Brasil, você teria um saldo final de R$502 mil, pouco mais de R$502 mil. Olha a diferença para isso aqui, de quase 700 mil para R$502 mil. Isso aqui é simplesmente retirando 2% ao ano de taxa administrativa. Por que 2%, Rodrigo? Porque é o padrão do Brasil. Tá? Isso aqui varia, poderia ser até mais, poderia ser um pouco menos, mas na média, por padrão, os gestores de fundo consideram que 2% não é uma taxa abusiva, é uma taxa normal, uma taxa padrão do mercado brasileiro, tá bom? Foi por isso que eu coloquei esses 2%. O que mais que incidiria sobre esse saldo? Incidiria os 15% do imposto de renda sobre os dividendos, sobre esse valor recebido aqui que não está corrigido, lembra disso? Na verdade, ele poderia ser até um pouco maior, tá? Mas eu peguei simplesmente o valor que foi recebido em função da quantidade de ações comprada lá em 2002, há 20 anos atrás, e apliquei uma alíquota de 15%. Simples assim. É uma conta simples, eu sei que essa conta é mais complexa do que eu vou apresentar aqui para vocês, mas se eu aumentar a complexidade dela, eu só pioro esse resultado, tá bom? Eu só pioro isso aqui. Então, o fato de mostrar uma conta simples para vocês é de ter uma didática aqui de fácil entendimento e mostrar uma situação, digamos assim, subestimada. Se eu fosse realmente colocar tudo que é taxa, tudo certinho aqui, essa situação só ia piorar, tá ok? Então vamos lá. Tirando o imposto de renda do saldo já descontado da taxa administrativa de 2% ao ano, o saldo final, se eu tivesse vendido essas ações, no final de 2019, eu teria R$487 mil. Por que eu estou colocando como vendido? Porque o imposto de renda, ele só incide na hora que você vender, tá bom? No caso de um fundo, de um ETF. Esse imposto de renda, se você não vender as suas cotas do fundo ou os seus ETFs, ele vai continuar sendo reinvestido ali. Mas a hora que você vende, aí sim ele incide. Contrário do saldo, se você tivesse realmente comprado ações do Banco do Brasil, virado sócio da empresa Banco do Brasil, não incidiria imposto algum, tá ok? Então é só por isso que eu coloquei vendido aqui. Agora, no caso da VEG, olha só, o mesmo exercício, o mesmo raciocínio, com a alíquota de 2% ao ano e descontando o imposto de renda sobre os dividendos recebidos, você teria R$1.238.000, pouco mais do que isso, bem abaixo de 1.700.000, que seria um saldo se você tivesse feito um buy hold, comprado as ações da VEG. Na Ambev, seguindo o mesmo raciocínio, você teria menos de R$200 mil, ao contrário de 329 mil se você tivesse feito o buy and hold. Essa diferença é o que eu quero mostrar aqui agora para vocês. Tá aqui a diferença por empresa, ou seja, é a diferença do saldo do buy and hold e do saldo se você tivesse comprado essas ações na forma de fundo ou na forma de ETF, tá bom? Incidindo uma alíquota de 2% ao ano e depois pagando 15% de imposto de renda sobre os dividendos recebidos. Essa aqui é a diferença. Você poderia me dizer agora, tá bom, Rodrigo, eu pagaria uma diferença, né? Eu estou disposto a pagar uma diferença para um gestor de fundo ou para um ETF, porque realmente eu tive um grande lucro, né? Eu estaria disposto a pagar uma diferença. O problema está aqui. Olha o que essa diferença significa a hora que eu jogo uma taxa anualizada. O que é isso, taxa anualizada? Eu peguei essa diferença que você pagou, tá? Joguei proporcional aos períodos de 20 anos pelo capital que foi investido. E isso dá uma taxa, no caso do Banco do Brasil, de 16,42% ao ano. Você estaria pagando isso
para um gestor de fundo. Você estaria pagando isso para um gestor de um ETF. Se fosse no caso da VEG, é pior ainda, é uma taxa de 21,52% ao ano que você está pagando para o gestor do fundo, que você está pagando para o gestor do ETF, para simplesmente comprar ações da VEG. Ok? Eu sei que esse fundo não existe. Não existe um fundo que aplica 100% em VEG. Não existe um fundo que aplica 100% em ações do Banco do Brasil. Mas isso aqui é só para facilitar o seu entendimento. Porque isso aqui poderia ser muito pior. E eu vou te mostrar daqui a pouco o porquê disso. Olha no caso da Ambev. No caso da Ambev, a taxa é menor, 13,68%. Aí você vai me falar o porquê disso. Porque o que pesou aqui do fundo foram, no resultado da Ambev, foram os dividendos. Entendeu? Ela recebeu de dividendos 236 mil e o saldo é de 329, quer dizer, a proporção de dividendos para o saldo final é muito maior. E em cima dos dividendos, excede os 15% de imposto de renda. Agora, quando o patrimônio aumenta muito, que é o caso aqui da VEG, por exemplo, você tem a taxa administrativa de 2% sobre o total do patrimônio. Por isso que o peso acaba sendo maior quando a empresa realmente ganha dinheiro. Então perceba aqui o que está acontecendo, para resumir e concluir essa história. Você está pagando para um gestor do fundo muito mais do que uma renda fixa, muito mais do que provavelmente a média da sua carteira de ações está rendendo, ok? Para simplesmente comprar, atuar em ações que você poderia atuar sozinho. Na verdade, você está contratando um sócio para não correr risco algum, mas para abocanhar grande parte do seu retorno, do seu investimento. Porque seria muito simples, muito fácil, muito cômodo para mim falar, olha, vamos fazer uma sociedade? Você aplica o dinheiro, você corre o risco, se a empresa quebrar você perde, se a empresa não der lucro o problema também é seu, mas se ela der lucro, se ela for bem sucedida, você me paga 20% ao ano do lucro que ela te der. É isso que está acontecendo aqui, entendeu? Ou vamos partir então para uma empresa estatal, para um Banco do Brasil, que se quebrar, quer dizer que o negócio realmente está feio, né? Quer dizer que a situação nossa do Brasil está complicada, e eu posso fazer a mesma proposta. Eu falo, ó, compra empresas do Banco do Brasil, o risco é seu. Se quebrar, você perde, se não der lucro, você não ganha nada, mas se der lucro, você me paga 16,42% ao ano. Topa? É isso que está acontecendo quando você investe em um fundo ou em um ETF, pensando em ter uma gestão melhor, pensando em ter um retorno melhor, mas que as taxas acabam sendo muito agressivas. A hora que você tem uma análise real do que está acontecendo e você acaba caindo numa cilada. Porque pagar isso aqui para investir sem ter risco algum é muito cômodo, né? Concorda comigo? É muito fácil. Agora, tem várias formas de se apresentar números, entendeu? E essa é uma armadilha que muita gente cai. Porque eu te falar que eu cobro só 2% ao ano de taxa administrativa, pode não parecer grandes coisas, mas a hora que eu te falo que eu estou ganhando 21% ao ano do seu capital, e aí? E essa a realidade. É isso que eu quis mostrar aqui para você, entendeu? Que a taxa que realmente você paga, ela pode não estar muito clara a hora que você analisa e a hora que você recebe a instrução, né? A hora que você recebe a discriminação do que você vai pagar. Só que a hora que você extrapola isso ao longo de um período maior, ela pode pesar muito, como está pesando aqui nesses 3 casos. Espero que eu tenha te ajudado, espero que tenha ficado mais claro agora aqui para você a entender melhor as taxas que estão nas entrelinhas, as taxas que não ficam tão claras quando você investe o seu dinheiro em fundos, em ETFs ou em qualquer investimento, tá ok? É preciso de verdade fazer uma análise mais a fundo para você não estar comprando gato por lebre, para você não estar gastando o seu dinheiro com taxas, com despesas que podem parecer pequenas, mas que no longo prazo vão ter um impacto muito grande no seu resultado. Tá bom? Fique à vontade aqui para compartilhar esse vídeo, assine o canal, difunde isso para os seus colegas, para os seus amigos, porque eu acho que
todo mundo precisa de verdade saber o que realmente está incidindo de despesa, o que está incidindo de taxa na hora de você investir o seu dinheiro. Tá bom? Forte abraço, te encontro na próxima análise, no nosso próximo vídeo. Um abraço.